Pessoal, vou gravar uma atualização sobre o mercado agora. O nosso objetivo é atualizar esse cenário atual, os próximos movimentos que podem acontecer, né? Ontem foi a reunião do FONC, então o mercado reagiu de forma negativa à decisão sobre a taxa de juros, né? Mas é uma movimentação natural, né? Nós comentamos sobre a possibilidade dessa movimentação no último vídeo que eu compartilhei aqui no YouTube, tá? Inclusive nós passamos esse trade no Ethereum, falei sobre isso tanto no vídeo quanto para os membros, né? Os membros VIP. E o que acontece? O que nós podemos ver, né, nesse cenário atual? Atualmente a gente tem um Bitcoin fraco e uma dominância forte, né? A dominância do Bitcoin está forte e o próprio Bitcoin está fraco. Então as altcoins elas sofrem mais do que o próprio Bitcoin, né? E nessas movimentações de queda, muito trader de varejo é liquidado, né? Quando eu falo trader de varejo, eu estou me referindo às sardinhas. O que seriam as sardinhas? São aquelas pessoas que negociam sem um plano de ação, né? Elas apenas compram e quer que o mercado suba infinitamente, né? E nós sabemos que o mercado ele não trabalha dessa forma, né? O mercado ele tem ciclos de movimentação. Então, nós iniciamos a movimentação de correção e dentro do Ethereum, né, a gente conseguiu pegar essa venda, uma venda muito boa, e a gente tem aqui um Ethereum já chegando na primeira região de demanda, né? Essa região de demanda ela pode ser levada como liquidez, né? Porque a gente teve aqui fundos iguais, né? Até houve uma pequena varredura de liquidez, mas muito pouco. Então essa região ela pode ser levada como liquidez. É por esse motivo que eu não vou negociar dentro dessa demanda, né? O mercado poderia facilmente fazer um retrocesso aqui, mitigar esse order block e corrigir até, né, e impulsionar até esse order block extremo. Esse order block extremo ele tem um contexto mais interessante por ele ser um order block do diário, né? É um order block do diário com liquidez interna. Então eu acredito que o mercado poderia sim varrer essa liquidez, mitigar esse order block entre 3.170 a 3.000. Tá? Uma região bem interessante. Se essa região for levada como liquidez, aí eu olharia para a região de OT, tá? Região de OT do range diário, tá, pessoal? O range diário inicia aqui, finaliza aqui, tá? Então, se essa região for levada, eu negociaria na região de OT que está entre 2.900 a 2.644, tá? Eu espero que você tenha confiado em mim e aproveitar essa oportunidade de short, tá? Se você não tiver aproveitado a oportunidade de short, pelo menos eu espero que você não tenha sido liquidado, porque muitas pessoas são liquidadas nessa movimentação por motivos de alta exposição, entendeu? Não segue um gerenciamento de risco adequado, não tem um plano de negociação, né? Um plano de negociação inclui gerenciamento de risco, estratégia, psicológico, entendeu? Então é isso que falta nos traders de varejo. O Bitcoin é um cenário um pouco mais complexo, tá? Por quê? Porque o Bitcoin, se a gente for olhar o contexto, né? O contexto HTF, o Bitcoin ele está numa lateralização, entendeu? É uma espécie de deriva, né? E o Bitcoin ele ainda tem liquidez para ser varrida na região de 94 mil e também a gente tem liquidez abaixo dos 90 mil. Essa região dos 90 mil é o seguinte, esse fundo é um fundo forte, tá? Se esse fundo for levado, aí é bem provável que o mercado varra esse fundo, faça um pullback e tente varrer liquidez abaixo dos 85 mil. Tá? No Bitcoin eu não pretendo fazer nada no Bitcoin por enquanto, tá, pessoal? Só vou assistir o Bitcoin e se eu fosse negociar, tá? Eu só negociaria se houvesse a quebra desse fundo forte, tá? Pegaria uma possível venda, tá? Para mim pegar uma compra no Bitcoin agora, eu esperaria a liquidez dos 85 mil ser levada, tá? E tentaria negociar que dentro do nível chave, talvez entre 82 mil ou na região de OT, tá? É um nível extremo, quando a gente fala talvez você até assuste, tá? Mas são as regiões que a gente tem para o Bitcoin, né? Tirando essas regiões, a gente está dentro de uma lateralização, não é interessante negociar nele, tá? Pegando aí, a gente tem altcoins interessantes, tá? Como Sol,
é um exemplo, mas eu vou falar disso no próximo vídeo.